21, a partir do versículo 17. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo, Shaul, entrou conosco em casa de Iacov, Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu trabalho, por sua obra, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Eterno e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da Torá, da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se, a afastarem-se, a apostatarem de Moshe, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da Torá. Esse trecho específico de Atos, eu não quero entrar muito profundamente na explicativa de Atos, porque isso está sendo muito bem feito, aliás, pelo irmão Mark, né? Sempre a cada terceiro domingo do mês pela manhã, inclusive amanhã teremos mais um estudo, após a oração por Israel, teremos mais um estudo sobre o livro de Atos, sempre muito interessantes que o irmão Mark tem nos trazido, né? Mas esse trecho específico, ele nos diz muito respeito a um pensamento, a uma mentalidade que permanece até hoje. Como assim? Nós vemos aqui que Paulo, então, Shaul, né, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele chega de uma missão, ele retorna de uma missão que ele foi entre os goim, entre os gentios, entre os não-judeus, que passavam a crer cada vez mais em Yeshua e no eterno Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele faz um relato, então, para Yaakov, o líder, né, da Keilah, vamos dizer assim, de Yeshua, na época, Tiago, Yaakov, e os anciãos que lá estavam presentes. Então, o Shaul relata para eles, né, o que ocorreu na sua missão recente. E o Yaakov, Tiago, ele diz: Vê, meu irmão, né, vejam bem, glorificaram eles ao Eterno pelo que o Eterno estava fazendo entre os goim. Glorificaram o Eterno. Mas o Yaakov diz: Vê, meu irmão, como nós temos aqui, segundo o David Stern, o nosso irmão David Stern, no seu comentário judaico da Brit Hadashah, a tradução seria dezenas de milhares de judeus crentes em Yeshua que são zelosos da Torá. São judeus que creem no Mashiach e eles permanecem zelosos da Torá, do cumprimento da Torá. Eles acreditam, eles creem que a Torá deve se manter sendo cumprida pelos judeus que creem em Yeshua. E eles ouviram, Yaakov diz, olha o termo que Yaakov usa aqui. No grego é bem mais interessante, segundo David Stern. Leiam depois no comentário judaico lá, é bem interessante essa explicativa. O termo que ele usa é: eles ouviram que você, Shaul, Paulo, está ensinando os judeus que vivem na diáspora, na Galut, que eles não precisam mais circuncidar os seus filhos, fazer o Brit Milá, e não precisam mais guardar a Torá. Eles ouviram, esses judeus zelosos aqui de Jerusalém, aqui de Israel, aqui de Canaã, ouviram que você, Shaul, está ensinando isso para os judeus lá da Galut, da diáspora. E o que faremos, pois? Eles respondem, o que nós vamos fazer com isso? E a sequência aqui, eles reforçam o que foi decidido com relação aos goim, aos gentios, que não precisariam se circuncidar e não precisariam observar toda a Torá, mas apenas alguns mandamentos específicos relacionados às leis que a gente chama de noéticas, né? Lá, que foram dadas para Noé, para toda a humanidade. Mas o que acontece aqui é justamente isso. Paulo já estava sendo difamado aqui. Ouviram as fofocas, é quase isso aqui que o termo que o Tiago usa. Ouviram fofocas de que você, Paulo, ensina aos judeus que a Torá não vale mais. De que a Torá agora não serve para nada, que os judeus não precisam mais observá-la. Os judeus que creem em Yeshua não precisam observá-la. Então, esse pensamento que permanece até hoje, em grande escala, começou aqui. Essa difamação que foi feita com relação a Shaul já começou aqui. Olha só. É a mentalidade que permanece até hoje, em grande escala, né, numa grande parte. E nós vemos pelo texto que Shaul, eles encontram o meio de Shaul se explicar. E nas suas cartas, e aqui no livro de Atos, de aqui em diante, Shaul várias vezes ele se explica: eu não fiz nada contra a Torá. Várias vezes ele fala nas cartas, ou aqui no livro de Atos mesmo, aqui na sequência. Ele se justifica: eu nunca fiz qualquer coisa contra a Torá, eu nunca disse qualquer coisa contra a Torá. Contra as tradições, as boas tradições. Pelo contrário.
E o que se decide, então, o que fica claro aqui no texto, quando a gente entende o contexto, é que eles decidem, olha, você está correto, Shaul, em ensinar os gentios, os goim, os não-judeus, que eles não precisam fazer essas coisas. De fato, eles não precisam. Vamos reforçar aqui o que já foi decidido no concílio, lá em Atos 15. Escrevam uma carta, reforça para os gentios. Gentios, vocês não precisam, você que crê em Yeshua, você não precisa se tornar um judeu. Você pode permanecer com a sua identidade, você não precisa circuncidar os seus filhos e se circuncidar. Você tem o seu chamado, a sua identidade. Mas você, judeu, sim, você precisa continuar com as suas tradições. Você precisa manter-se zeloso da Torá, como aqueles judeus que criam ali. Então, a nossa missão hoje, a nossa função hoje é também, de novo, desfazer essa difamação, esse lashon hará, que foi feito aqui com relação a Shaul, com relação a Paulo. Que eles próprios defendem aqui, Shaul. E veja que, como, de novo, eles glorificam o Eterno pelo que ele estava fazendo entre os goim, entre os gentios. Eles dão glórias ao Eterno porque os gentios estavam sendo alcançados. Não havia uma divisão aqui. E não havia o ensino de Shaul, de Paulo, dizendo que os judeus não precisavam guardar mais a Torá. Muito pelo contrário, como nós vemos aqui no contexto. Então, essa é a nossa tarefa hoje, nossa missão hoje é desfazer esse lashon hará, essa difamação que começou aqui, com relação ao nosso irmão Shaul. Amém?